coisa aqui. Para onde vocês devem olhar quando as lutas chegarem? Vocês estão querendo parar porque vocês estão olhando para muito lugar. Vocês estão querendo desistir dos cargos e das chamadas vocacionais porque vocês estão observando muitas coisas. Mas se vocês olharem para isso que vou apresentar para vocês aqui, não é o Santiago não, o texto bíblico está dizendo isso. Aí ele vai apresentar. Para onde olhar? Capítulo 12, e vamos expor rapidamente. Para onde eu devo olhar? Olha o capítulo 12, verso 1. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Irmãos, por mais que algumas pessoas apliquem esse texto dizendo assim, olha, a gente tem que vigiar no trabalho, na escola, na faculdade, porque as pessoas ímpias estão ao nosso redor nos olhando, eles são uma nuvem de testemunha, são nuvem de testemunha, mas não é essa aqui de Hebreus 12. Que nuvem de testemunha é essa de Hebreus 12 aqui que diz, olha, olhem para a nuvem que está ao redor de vocês. Quem é? Os heróis do capítulo 11. Ele está dizendo, quando a luta chegar, lembre-se e olhe para Abraão, para Isaac, para Jacó, para Jefité, para Gideão, para Sansão, para Sarai, Débora, Baraque. Olhe para estes homens. Por quê? Porque eles vivenciaram experiências piores do que a nossa, mais dolorosas do que a nossa. Foram jogados nas covas dos leões, foram jogados na fornalha de fogo, tiveram que enfrentar rios, mares e lagos, mas eles venceram pela fé. Quando a luta chegar, olhem para esses homens de Deus, porque se a igreja do passado triunfou, a igreja do presente também vai triunfar. Se a igreja triunfou no passado, a igreja de hoje também vai triunfar, porque vamos se espelhar, se experienciar a partir desses homens de Deus. Para onde olhar quando a luta chegar em 2023? Olha a parte B do versículo 1. Deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Agora eu preciso olhar para outro ângulo. Primeiro, eu olho ao redor de mim à luz das Escrituras. Abraão, Isaac, Jacó, e digo, eles passaram por lutas piores, e eles confiaram e venceram. Eu vou vencer também. Mas também, ele diz que eu preciso olhar para mim mesmo. E agora ele vai usar uma figura de linguagem. Ele vai usar a figura de linguagem de um atleta. Deixe todo embaraço e corra. Um atleta. Olha, percebam, foi dia 31 agora que teve a ação silvestre, não é verdade? Imagine comigo, por favor, imagine. Um atleta que ficou de janeiro a dezembro se preparando. Chegou o dia 31, dia da corrida, ele foi para correr e ele vestiu um terno. Colocou uma gravata e colocou um sapato. Imagine, ele vai ter êxito nessa corrida dele? Não. Por quê? Porque ele não está vestido adequadamente. É isso que o apóstolo está falando aqui. Tem uma carreira preparada para nós. E eu preciso fazer uma análise da minha vida e dizer, isso me atrapalha a correr. 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 Isso me deixa cansado. Então eu preciso deixar algumas coisas de lado. O interessante é que a expressão aqui, o verbo deixar, deixemos, dá a ideia de hábitos viciosos que nos impedem a comunhão com Deus. Eu preciso olhar para dentro de mim e dizer, tem muitas coisas que eu estou carregando que não deveria carregar. Eu estou com um peso sobre mim que não é meu, que poderia ter deixado para lá, mas eu estou carregando até hoje. Eu preciso falar algo para alguém aqui nesta noite. Eu não sei qual é o peso que você está carregando, mas eu quero dizer, na autoridade da palavra de Deus, o inimigo das nossas almas é especialista em amarrar pessoas no passado. Talvez esta noite você está carregando o peso da culpa. Eu quero dizer que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Talvez você está preso a um deslize moral, espiritual de 10, 15 anos atrás. Mas eu quero dizer, Jesus te perdoa de todo o pecado. Ele purifica a tua vida. E há algo extraordinário para você. Você precisa deixar este passado para lá.
está te amarrando, está te prendendo, está te atrapalhando. Talvez foi uma frustração do relacionamento, talvez foi uma traição, talvez foi um negócio que não deu certo, talvez foi um ministério, o momento do ministério. Eu quero dizer, deixe e corra a carreira que está proposta para a sua vida. Terceiro, para onde olhar quando as angústias vierem? Eu olho ao meu redor e me inspiro em Abraão, Isaque e Jacó. Eu olho para dentro de mim e tiro tudo aquilo que me atrapalha a minha dinâmica na corrida. E terceiro, versículo de número 2. É extraordinário. O versículo de número 2 começa com o verbo olhar. E esse verbo aqui está no gerúndio, olhando. Indica uma ação contínua. Eu olhei ontem, mas preciso olhar hoje. Eu olhei hoje, preciso continuar olhando amanhã, olhando firmemente para Jesus. Eu me amarro nesse texto é porque o texto não traz nenhuma informação do sujeito aqui que está olhando. Não diz se ele está alegre, não diz se ele está triste, não diz se está forte, não diz se está fraco, não diz se está cantando, não diz se está parado. Ele está olhando. O que é isso? Santiago, eu estou muito fraco, olhe para Jesus. Santiago, eu estou forte demais, continua olhando para Jesus. Santiago, esse ano eu quero trabalhar na obra, continua olhando para Jesus. Santiago, eu quero ficar quietinho, continua olhando para Jesus. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Por que precisamos fazer isso? Por que precisamos nos inspirar nos heróis da fé? Por que precisamos fazer uma análise da nossa vida? E por que precisamos continuar olhando para Jesus? Por causa do versículo de número 3. O versículo 3 diz que Deus não quer que nós desistamos, para que você não desvaneça na sua alma, no meio da caminhada. Deus não quer que você desanime da sua corrida cristã, por causa das perseguições, das contrariedades. Ele quer que você corra com perseverança. E para correr com perseverança é necessário olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Por quê? Porque Jesus Cristo é o nosso alvo. À medida que eu olho para Cristo, eu vou sendo fortalecido. Quanto mais eu olho para Cristo, eu vou sendo renovado. Louvado seja o nome do Senhor. Se coloque de pé, por favor. De que maneira aplicar isto que foi falado nesta noite? De que maneira aplicar todas estas verdades de forma tão didática, para que você saia daqui nesta noite e não se esqueça do que foi falado? Neste ano 2023, quando as adversidades, quando as provações, quando as lutas, quando as frustrações vierem sobre você, primeiro, se inspire nos heróis da fé. Segundo, livre-se de tudo aquilo que é sobrepeso. Terceiro, olhe para Cristo. A fé, a verdadeira fé, ela faz a gente olhar para o futuro. Porque por mais que nós tenhamos recompensa aqui, a verdadeira fé faz a gente dizer e alcançar aquilo que está lá. A verdadeira fé faz eu esperar algo extraordinário no futuro. Portanto, a minha oração nesta noite é semelhante àquela daquele pai de família que, depois de frustrações dos discípulos não poderem curar o seu filho, foi até Jesus e disse assim: Jesus, eu não vou mentir para o Senhor, minha fé está lá embaixo, aumenta a minha fé. Essa é a minha oração nesta noite. Eu não sei como está a sua fé. Eu sei que você pode orar. E a fé é tão extraordinária, pastor Odeci. A fé é muito íntima e a fé é muito pessoal. A fé é tão... Tem um escritor que fala algo interessante, isso, que há algo que se compara muito bem à fé. Aí alguém pergunta o que? Diz, a escova de dente. E a gente fica curioso, né? Como? Aí você continua a leitura, diz, porque a escova de dente, cada um tem a sua. E não é aconselhável ninguém usar do outro. Por mais íntimo que seja, é dele. Eu tenho a minha, e eu uso a minha. Então a fé é isso. A fé é isso. Não é aconselhável você usar do outro, use a sua.
Pequena, grande, dinâmica, use a sua.